Meus amigos da Página 2, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Carlos Henrique nesse sábado. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, aliás, interessa a todo cidadão, a questão relacionada à segurança. O município de Timbó, já há algum tempo, tem uma instituição que chama muita atenção, que é o seu Conselho Municipal de Segurança, o CONSEG. E ele tem colhido frutos muito interessantes. Ele tem envolvido a opinião pública. E Timbó hoje tem números expressivos no sentido de registros de ruas e de famílias no programa Rede de Vizinhos. Vocês vão saber logo em instantes mais detalhes a respeito disso, porque a gente vai ter a oportunidade de mostrar a vocês parte do seminário de segurança pública realizado recentemente em nossa cidade e que conta também com a participação do comandante-geral da Polícia Militar para a 7ª Região, Coronel Gomes, que evidentemente veio à cidade chamado e claro que trouxe também a contrapartida da Polícia Militar. Nós temos aqui uma entidade, uma comunidade muito envolvida e, por certo, a Polícia Militar tem que dar algumas respostas também a essa união de moradores. Eu estou aqui ao lado da Ana Lúcia Zemuner, ela é vice-presidente, e do presidente do Conselho, Levi Lizenberger. Eles estão há algum tempo já à frente desse movimento. Estamos aqui nos fundos da Rua Suécia. A Rua Suécia não é a pioneira, mas é uma das primeiras ruas a se integrar 100% ao movimento. Levi, há quanto tempo a Rua Suécia está sob a guarda da Rede de Vizinhos? Na verdade, a Rede de Vizinhos ela passou por dois momentos, né? A gente sempre fala que houve um momento antes das redes sociais, né? Do surgimento do WhatsApp, e depois a partir do surgimento das redes sociais, do WhatsApp principalmente, né? Onde ficou mais fácil a comunicação, né? Então a gente, desde 2014, a gente já tinha esse grupo de WhatsApp, né? Para troca de informações, para assuntos diversos, né? Relacionados à segurança também, questão de até iluminação pública. A gente tinha uma dificuldade aqui que a rua era uma rua mal iluminada, então através do grupo a gente se conversava, depois ia de casa em casa, né? Enfim, é uma ferramenta que surgiu para ajudar, né? Quer dizer, a Rede de Vizinhos, a união pelo interesse da segurança, resultou também em outras formas de evolução da própria rua, a iluminação pública. Exatamente. Então daí, nesse momento eu também comecei a participar do CONSEG através do convite da Ana, né? Aí comecei a participar das reuniões, depois de um ano comecei a participar da diretoria, né? Me inteirei mais, né? E com o passar dos anos a gente foi vendo que a adesão foi fantástica, né? São várias e várias ruas hoje no programa, tanto em Timbó como em outras cidades, né? E foi o sucesso justamente por quê? Porque com o surgimento do WhatsApp, as pessoas se sentiam mais próximas mesmo estando dentro do seu lar, né? Muito interessante. Ana, o município tem esse programa há uns 5, 6 anos, né? Aproximadamente. 6 anos já, há 6 anos. Começou com o programa Conheça o Seu Vizinho, ainda quando o presidente era o Dirceu Kellerman, né? Eles que foram os protagonistas ali dessa ideia, né? Quando eu comecei no CONSEG, tinham 2 ruas, né? Ainda estava bem devagar o projeto e ainda era um outro modelo, que ainda não tinha a ferramenta do WhatsApp. Hoje são quantas ruas, só para ter uma ideia? São 250 Nossa, é uma evolução ruas, em tanto. Né? São 126 grupos, se eu não me engano. E eu tive acesso a um documento bem interessante e nós realmente somos o município com o maior número de rede de vizinhos proporcional à população. Eu quero antecipar os números, porque fazer um comparativo, para vocês terem uma ideia, enquanto Blumenau, com quase 350 mil habitantes, tem o registro no programa de Rede de Vizinhos de 8 mil famílias, Timbó, com 45 mil habitantes, tem 6 mil famílias inscritas, o que é um número impressionante, né, Levi? Sem dúvida, né? O crescimento, assim, foi enorme, né? A gente jamais esperava que fosse também tão rápido, né? Que tomasse essa proporção, né? A gente, claro, lutou muito para isso, foram várias reuniões, né? Apresentando o projeto em várias ruas, né? Mas realmente surpreendeu, né, Carlos Henrique? Ainda hoje surpreende, porque a gente sabe que muitos crimes eles deixam de acontecer justamente porque a gente percebe que os mal intencionados acabam entrando nas ruas, veem as plaquinhas, né, percebem que ali é a rua monitorada, né, e se afastam, né, é natural isso. Ana, qual é
o número que mais se pode comemorar em se tratando da redução de assaltos e arrombamentos de carros? O número de furtos mesmo é o que mais caiu na nossa região, né? Caiu 30% de 2017 para 2018 e mais 30% de 2018 para 2019. Então, se você colocar esse percentual acumulado ali, caiu mais de 50%. Muito bom. Né? É muito bom. Então, a gente precisa entender também que o Conselho de Segurança tem tudo a ver com isso também, com esse crescimento. Porque a diferença das outras regiões e dos outros municípios é a força do Conseg. Né? Bom. Então, o nosso Conseg tem uma equipe muito coesa, nós somos mais do que companheiros de conselho, nós somos amigos, a gente se preocupa, a gente se conversa sempre pensando em novas estratégias para melhorar, para fazer projetos novos, né? E tem mais coisa chegando por aí. Muito bom. Eu vou fazer um intervalo. Na volta, a gente já vai estar num outro ambiente. Tive o prazer de ser convidado pelo Conseg para fazer a intermediação de uma conversa muito bacana que foi realizada na Câmara, no Seminário de Segurança do Município. E o nosso convidado, o Coronel Gomes, que é o comandante da 7ª Região Militar, ele assume uns compromissos muito importantes com o município e, evidentemente, que a parceria ficou revitalizada e até, de certa forma, fortificada a partir desse seminário. Então, nós vamos fazer um intervalo e já na volta em outro e-mail. Quero dizer para vocês que a página 2 tem alguns compromissos muito importantes. Nossos pilares são esporte, lazer, inovação tecnológica, cultura, mercado de trabalho, educação, inclusão, diversidade, economia colaborativa, desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. Segurança é bem-estar. A gente já volta. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade em sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Metiza, onde tem desenvolvimento, tem Metiza. Poçamai Madeiras, qualidade tem a nossa marca. Unifique, a tecnologia que nos conecta, conecte-se já. Muito boa noite a todos, satisfação estar atendendo esse convite aqui do nosso Conseg, uma honra para mim. Quero agradecer a presença das pessoas, estava dizendo aqui para o coronel, se a gente não tem qualidade, eu estava dizendo a ele que a gente tem a quantidade, a gente tem muita qualidade. Muita gente que forma opinião está aqui. A principal presença são aqueles que estão ligados a esse movimento tão bem sucedido, né? Da rede de vizinhos, que é uma coisa que a gente vê proliferar, crescer a cada momento. E, aliás, coronel, se o senhor me permite, vou fazer uma correção aqui, porque alguns dados acabaram, de certa forma, sendo distorcidos e, evidentemente, que foi talvez um pequeno descuido. Mas quando o painel mostrou 123 ruas, quero dizer para o senhor, na verdade, são 291 ruas, que existem ruas que são quase que interligadas e elas compõem uma célula só. Só para a sua informação, nós temos então já 55,85% das ruas atendidas por essa rede de vizinhos. Praticamente tive a oportunidade, como a maioria aqui, de ver como tudo isso se iniciou. E a gente sente que a partir de cada ano, de cada momento, há um comprometimento maior das pessoas que estão à frente desse movimento, no sentido de fazer com que os outros venham, e os números que foram mostrados aqui a princípio são estimuladores, sem dúvida nenhuma, dessa maior agregação. A gente está vivendo um momento muito interessante aqui em Timbó. Eu gostaria de começar, primeiro, dizendo que, se a gente polemizar, vai fazer parte, evidentemente, da conduta do repórter, hoje convidado como mediador. Mas como o senhor é convidado, nós vamos tratá-lo muito bem, coronel, fica tranquilo. Obrigado. Em relação a isso. Apenas algumas questões. Eu começaria por algo que me intriga. O microfone está cortando, mas vamos ver se... Algo que me intriga é quando uma comunidade como a nossa produz estatística positiva
Esses números em Florianópolis são lidos de uma maneira, de uma interpretação diferente. Pô, lá os números estão bons, não precisa de efetivo, não precisa de policial. Isso me incomoda cada uma que está aqui, tenho certeza disso, porque estatisticamente nós não estamos no rol das cidades que mais precisam, digamos assim, da maior vigilância policial. Como é que o senhor trata essa questão, coronel? Bom, eu passei esse problema quando comandava lá o batalhão de Brusque, que inclusive foi destaque nacional no Globo Repórter, por ter sido a cidade com mais de 100 mil habitantes, a mais pacífica do Brasil. Pensei que a gente saindo nacionalmente num programa tão importante, pelo menos em termos de Ibope, a gente teria talvez um apoio e um prestígio maior do nosso comando em virtude, né, dessa propaganda tão positiva, digamos assim, do nosso trabalho. Mas dei com os burros na água, porque aquilo ali serviu apenas de, digamos assim, de desculpa para dizer, ó, vocês estão muito bem, então vamos colocar onde o problema assim, está maior, onde a fogueira está mais alta, como bem o amigo falou, né? Então a gente sofreu muito com isso, nós não entendemos também essa situação. Mas aí tem todo um contexto geral que a gente também tem que levar em consideração, porque nós passamos hoje, quando eu falo é a nossa instituição, Polícia Militar, como acredito que também seja de outras instituições policiais, com relação ao problema de efetivo. Só para vocês terem uma ideia, e eu estou falando em números exatos, quando eu entrei lá na polícia há 32 anos atrás, em 88, nós tínhamos 12.800 homens no total. A população do estado era aproximadamente 4.500.000 por aí. Hoje, passados 32 anos, nós temos uma população chegando a 7 milhões, nós estamos com 9.500 homens. Para todo o enfrentamento da segurança pública que a gente tem no dia a dia em todo o estado de Santa Catarina. E a que o senhor atribui isso? Eu atribuo a dois momentos importantes. Primeiro, a falta de gestão governamental. Não vou citar aqui, né, nome de ninguém, mas nós tivemos anos em que o governador não colocou sequer um policial militar, e isso nos atrapalhou muito. Querendo ou não, foram 3 anos, por exemplo, que nós não tivemos a entrada de um policial militar. E o segundo, a falta de conhecimento ou uma falta de gestão de futuro. Ninguém achava que nós íamos chegar nesse momento a esse número que nós temos hoje de policial militar, né? Uma falta de previsão. O pessoal foi muito ingênuo, sendo bem sincero, e hoje a gente paga um preço muito alto por isso. Vai se resolver? Não. Nós não vamos resolver a curto prazo e nem a médio prazo. Talvez a longo prazo. Né? Não quero gerar promessa nenhuma, nem expectativa. Por quê? Porque hoje nós temos um clarão aí de aproximadamente 5.000 policiais militares. Vocês sabem que está sendo formado agora 500, mas é claro que 500 não serve para nada, quase, em termos de cobertura policial. Vai suprir algumas lacunas, mas aquelas mais emergenciais. Então, não dá para esperar muito. O que dá para a gente fazer é fazer o que a gente está fazendo. Trabalhar com inteligência, utilizando nosso serviço de inteligência, trabalhar junto com a tecnologia a nosso favor e, principalmente, o mais importante, trabalhar junto em parceria com a sociedade. Porque nós até não temos quantidade de homens, que já deu para notar, mas uma coisa a gente tem, e isso é inesgotável. Nós temos uma qualidade dos nossos profissionais, nossos policiais militares, que não há nenhuma instituição policial militar no Brasil que tenha sequer a metade em termos de comprometimento, dedicação, profissionalismo dos nossos policiais. Graças a Deus, nós temos policiais qualificados que suprem essa lacuna. É claro que há necessidade da gente melhorar o efetivo, é óbvio. Mas, como eu falei, nós não podemos colocar hoje 5.000 policiais militares. O Estado não teria receita para colocar 5.000 de uma hora só. Então nós temos que trabalhar
com o que nós temos. Não necessariamente, onde está mais crítico é porque falta policial militar. Também não, esse quadro não fecha. Aí é questão de gestão, às vezes até. Talvez o policial esteja não tão bem sendo empregado. Também tem que se questionar, né? Mas, pegando a nossa região, né, nós estamos, apesar de todas as dificuldades, demonstrando que, com qualidade do nosso policial, com comprometimento do policial, com a participação da sociedade organizada e utilizando ao nosso favor, como eu já falei, a inteligência e a tecnologia, a gente tem produzido bons números. Coronel, essas pessoas que vêm aqui, elas ouviram essa história, esse relato, há muitas vezes, já por muitas vezes, essa desculpa das autoridades de que o problema é efetivo, o gargalo é efetivo, e isso vai mudar quando? Que tipo de política de gestão vai resolver essa questão? Porque a gente sempre ouve a mesma história, ou seja, temos o problema de efetivo, um governador não repousa as peças, aí provoca-se o efeito dominó e nós estamos hoje pagando o preço de uma falha da gestão política lá atrás. Agora, pela sua experiência, pelos seus anos dentro da Polícia Militar, qual seria a receita, a ideia que pudesse mudar todo esse contexto, Coronel, por favor? Nós vamos ter que ter um pouco de paciência. A cada ano nós perdemos 500 policiais por ano, por aposentadorias, alguns vão embora, que pedem baixa, são poucos, mas há, mas principalmente por aposentadoria. Todo ano, 500 policiais militares, no mínimo, vão embora, todos os anos. Isso vai perdurar até aproximadamente 2023. Depois aí para um pouco, porque aí os policiais já não têm tempo para ir embora, vai ficar um pouco melhor. E aí o que é que nós temos que fazer? Nós, que eu digo comando geral, é a cada ano incorporar mais policiais militares para que a gente possa, em questão aí de 5, 6 anos, estar pelo menos com efetivo, não digo adequado, que adequado vai demorar mais, mas pelo menos um efetivo que nos dê possibilidade de dar uma cobertura maior. O problema nós temos 44 municípios aqui na nossa região. Tem problemas bem piores até do que Timbó, do que Indaial, por incrível que pareça. Nós temos municípios que tem 1 PM por dia, né? Então é bem problemático. Então a gente só vai resolver isso com muita paciência, com muita gestão, com muita responsabilidade social, porque, como eu falei, também não adianta agora em 30 anos fazer isso em 2, 3 anos, que a gente não vai ter receita e o Estado não vai pagar e vai virar pior ainda. Né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. A gente, claro, sempre fica à mercê da gestão pública estadual e já se identificou aqui que alguém falhou lá atrás. Só que no ano passado ascendeu a condição de governador um policial militar. E aí, como é que fica essa expectativa agora da comunidade? Pô, peraí, assumiu um policial militar de carreira, guindado à condição de elevado à condição de governador. Existe uma possibilidade, por esse aspecto, de acelerar esse processo, ou o senhor acredita que também assim não é possível? Ou vai depender da vontade política do governador? Eu não tenho aqui procuração para falar por ele, né? O Moisés, ele era meu contemporâneo de academia, né? 3 anos ficamos juntos lá. Tenho certeza que talvez a angústia dele seja maior do que a nossa até, por conhecer de perto a realidade, as dificuldades, ele queira estar resolvendo esse problema, porque qual é o governador que não quer, né, mídia dizendo que resolveu todo o problema de efetivo da Polícia Militar? Todo mundo queria isso, tenho certeza disso, né? Seria uma boa mídia, principalmente política até, mas como eu falei, nós temos uma responsabilidade fiscal, ele pegou o Estado numa situação crítica em termos de financeiro. O Brasil atravessou, vocês sabem muito bem, aí 2 anos de uma crise financeira profunda, que nós estamos começando a sair agora. Então, repito, nós temos que ter paciência, que eu acredito que ninguém é irresponsável para que não queira resolver o problema da segurança pública,
porque nós não sabemos quem será a próxima vítima. Pode até ser alguém da própria família do governador, porque a vítima ela não tem rótulo. Então nós temos que ter paciência. Tenho certeza que esses 500 policiais militares, nós vamos receber alguns policiais aqui na região, né, para que a gente possa amenizar o problema. E é claro, conclamo a todos para nos ajudar. Agora, uma coisa também a gente tem que colocar, isso é importante: segurança pública não passa só por efetivo. O nosso até maior problema na segurança pública, isso é uma opinião pessoal, né, institucional, é com relação às condições de trabalho que nós temos hoje, o policial militar. Nós temos uma legislação penal de 1940, extremamente leniente, extremamente pró-criminoso. A vítima hoje tem pouco cuidado, é pouco vista pela mídia, é pouco vista pelas instituições que defendem os direitos, porque o objetivo é proteger o criminoso em algumas situações. Nós temos um sistema penitenciário falido. A presídio de Blumenau não recebe mais nenhum preso, né? Em Brusque nós temos uma unidade prisional avançada que é para 70 lugares, tem 140, né? O sistema prisional não ressocializa nada, o preso sai dali pior. Nós temos, vocês sabem muito bem disso, problemas institucionais, éticos e morais no Brasil como um todo, em termos de corrupção, em termos de desvios, em termos de leis que são feitas para favorecer A, B ou C. Isso também a gente tem que contar, né? O próprio salário que o policial vem buscando agora não é nem aumento, é apenas a reposição da inflação. Isso também conta, porque a insatisfação em não poder quitar suas dívidas pessoais também é importante. Enfim, então não é só problema do efetivo. O efetivo é importante, obviamente, mas nós temos que contar também com essa outra parte do sistema de segurança pública. O apoio institucional do Poder Judiciário, do Ministério Público, do sistema penitenciário, da nossa legislação, né, das garantias que o policial militar vai ter em termos da sua segurança, a segurança da sua família. A grande mídia, a mídia nacional, que às vezes coloca o policial militar como no lugar de criminoso e não como vítima, né? Tudo isso faz com que a nossa imagem seja arranhada, a nossa imagem seja deturpada, né? Em prejuízo ao trabalho que a gente faz todos os dias. Enfim, então eu só estou elencando alguns pontos e alguns outros que eu não me lembro agora. Mas só para vocês verem como é difícil trabalhar com segurança pública num país desigual. É isso que a gente busca. O efetivo é importante. E nós vamos sempre correr atrás de mais efetivo, obviamente. Que é o grande gargalo da instituição, é o grande gargalo efetivo, né? Sem dúvida. É um dos gargalos. Eu gostaria até, as pessoas estão nos acompanhando aqui, dentro de mais um pouco a gente vai pedir que vocês formulem algumas perguntas. Vão se preparando para que daqui a pouco, dentro do que o coronel está expondo, vocês possam formatar aí uma pergunta. Seria bem bacana, de todos que estão nos acompanhando. Quero fazer um convite, nesse domingo, a partir das 9h30, no Museu da Música, o Café Musical. A cada mês, uma edição, e nesse domingo, a partir das 9h30, estarão o Léo Vieira e o Gemeleri dando um show de música e você vai saborear um café maravilhoso. Então, prestigie, compareça no Museu da Música, domingo, o Café Musical. Borck, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você.
PUC Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Coronel, o senhor falou há pouco, vocês conseguem ouvir? Não, né? Bom, o senhor falou há pouco de que logo 500 recrutas estarão compondo o rol de policiais em Santa Catarina. 500 se aposentam a cada ano, então é só para tapar buraco, na verdade. Mesmo assim, eu só gostaria de saber, talvez ele coloque numa saia justa, de onde é o secretário de Segurança Pública, qual é a região que ele representa? O senhor sabe? É porque o secretário está em rodízio agora, né? Ano passado foi um da Polícia Militar, foi o coronel, o nosso comandante-geral. Esse ano é o delegado-geral de polícia, Paulo Queiroz, que é de Gaspar. Então tá, nós temos, quem sabe agora, um alento. Porque a 7ª região que o senhor comanda, a gente sabe, é a pior em se tratando de relação efetivo-população. É aqui mesmo, nesse rico vale europeu, que nós temos o menor efetivo da polícia. Eu tenho alguns números, eu me preparei um pouco aqui para esse momento, e esses números são estarrecedores. Eu fiz questão de saber de onde é o secretário, porque se é alguém ligado a Gaspar, quem sabe a gente tem o benefício que o Dr. Benedetti, em outros tempos, levou para o sul do estado, colocando em Braço do Norte uma guarnição do tamanho da de Indaial, com a metade da população, colocando em Laguna 90 policiais, com 45 mil habitantes, tem a terra da Anita Garibaldi. Timbó tem os mesmos 45, tem 27 policiais. Essa discrepância é que deixa a gente um pouco, de certa forma, perturbado, porque a gente sabe que quando é designado um representante de tal região, ele tem a primazia de levar para lá quanto efetivo que quiser. Quando é que isso vai mudar? Quando nós vamos ter um programa sério de distribuição de soldados, de recrutas, para contemplar todas as regiões e não a terra do secretário, coronel? Olha, eu acho que o momento é esse. Nós temos que ficar atentos na distribuição. A formação desses policiais deve ser agora em agosto, setembro, acredito eu, e nós temos que ficar atentos. Eu estou em contato direto com o comandante-geral, ele é extremamente técnico, né? E a palavra dele, e tanto dele como de quem está hoje lá no comando da SSP, e bem como do próprio governador, é a gente fazer uma distribuição técnica, onde que realmente precisa colocar policiais militares, né? Eu acredito que esse é o momento, porque está havendo uma renovação, está havendo uma mudança de cultura, né? Está havendo uma mudança em termos de uma política diferente, não só em Santa Catarina, eu estou falando no Brasil como um todo. Então nós temos que acreditar, né? O nosso comandante, eu sou até considerado meio chato, que eu estou sempre insistindo no sentido que a nossa região, como o senhor bem falou, é a mais hoje, com maiores dificuldades em termos de policiamento. Isso ele já sabe, que nós temos uma diretoria de pessoal que alimenta ele com esses dados todos os dias. Uma região extremamente carente de policiais militares, extremamente nevrálgica no sentido de ocorrências policiais, em termos de PIB, em termos de população. É a maior população que nós temos, 1.100.000. Então, tudo isso está na mesa dele, ele sabe desses fatos. Eu acredito, ele é extremamente técnico, já tem demonstrado isso até agora, né? E a gente vai ter que acompanhar, fiscalizar, para que realmente isso continue sendo prioridade no governo atual. Coronel, São Paulo tem uma política diferente de distribuição de policiais dentro desse critério técnico. O senhor tem alguma informação? Eu soube que o estado de São Paulo lida tecnicamente, ou seja, coloca onde tem que colocar e não tem prioridades para esse ou aquele secretário. Seria um modelo a ser seguido, se é que o senhor tem conhecimento? Eu desconheço como é que é a distribuição de efetivo em São Paulo, então eu não teria como falar, mas concordo em gênero, número e grau, que a primeira avaliação que tem que ser feita é técnica, né? Você tem que pegar
o número de policiais, o número de habitantes da região e por ali fazer a distribuição. É claro que serão 500 policiais, né? Na realidade não vão nem se formar 500, porque alguns devem sair durante o curso, enfim, não vai chegar a esses 500. Mas uma prioridade deve ser aqueles locais que têm maiores dificuldades, população e PM. Tenho certeza, não vou dizer que nós vamos ganhar X ou não X, mas tenho certeza, se continuar o comando atual que está da Polícia Militar, que nesse sentido nós vamos, com certeza, ser uma das regiões que mais vai receber policiais militares. Quero crer que isso vai ser uma verdade para todos nós. Coronel, a estrutura física da Polícia Militar de Santa Catarina me parece boa. Boas armas, viaturas parece que não faltam, a estrutura de uma forma geral é boa. O que vem pela frente quando a gente fala em robotização da indústria, o mundo todo caminhando para esse lado, que tipo de acréscimo pode trazer a tecnologia avançada para, de certa forma, cobrir esse buraco deixado pela falta de efetivo? O senhor acredita nisso? E como isso se daria, Coronel? Como eu falei no início, nós temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Infelizmente a tecnologia está aí e ela pode ser utilizada para os dois viés, o viés positivo e negativo. Eu não digo nem na área só com relação à criminalidade. Eu falo até a preocupação das famílias, principalmente com relação aos seus filhos. O que o seu filho está assistindo, o que ele está lendo, o que ele está vendo, o que ele está escutando através da posse de um smartphone. Isso é um cuidado que nós temos que ter, né? Porque a gente sabe que a criminalidade ela pode estar, né, cooptando seu filho para o lado negativo. É muito fácil. Agora, com relação à tecnologia para ser utilizada na segurança pública, ela é fundamental. Como a gente já vem bem utilizando o aplicativo, o próprio sistema mobile, fantástico, um sistema feito em Santa Catarina por nossos oficiais, que nós utilizamos nas viaturas, onde a gente ganha tempo-resposta, o cidadão ganha também em virtude de não precisar se deslocar, e a gente tem ali o benefício da tecnologia. Então isso é indispensável. O próprio vídeo monitoramento, hoje nós temos câmeras com OCR, você consegue captar uma placa de um veículo que ele foi furtado há pouco tempo. Então tudo isso a gente tem que utilizar ao nosso favor, né, com inteligência, com sabedoria. Agora, não entendo hoje, nada substitui, ninguém pode substituir o ser humano no sentido do relacionamento com a sociedade. Não há como. Então a gente tem que investir sim, cada vez mais no nosso homem, na nossa mulher, qualificá-lo, né? Fazer com que realmente ele tenha condições de trabalhar, porque é através do ser humano que nós vamos ter uma boa polícia, uma polícia que realmente se conduz para resolver os problemas. A tecnologia vai ajudar, é fundamental, é indispensável, mas no sentido de apoiá-lo, dar cobertura, de realmente fazer com que a gente a utilize a nosso favor. Mas nunca, nada substitui o ser humano. Eu soube, acompanhando um pouco do seu currículo, do seu histórico, que o senhor é um dos oficiais da Polícia Militar que mais buscou aproximar-se da comunidade. Aqui em Timbó, eu talvez veja aqui uma espécie de ilha, porque Timbó tem mais de 6 mil pessoas inscritas, como já foi dito, de certa forma, com 45 mil habitantes. Blumenau tem só 8 mil, com 327 mil habitantes. Então essa cidade aqui está dando uma resposta, está vindo de encontro àquilo que o senhor mentalizou. Mas essa mesma cidade gostaria de ter uma contrapartida. E hoje eu vejo na sua equipe aqui, Coronel, é visível o incômodo que gera quando, por exemplo, não pode dar continuidade a um trabalho porque não tem efetivo suficiente. 25, 27 homens é muito pouco, é quase nada. Essa relação policial-habitante aqui, ela despenca vertiginosamente com a cidade lhe dando essa resposta, esse respaldo. Eu queria cobrar um pouco mais do senhor, Coronel. Não, com certeza, mas tem que cobrar mesmo, né? A gente está aqui para isso. Essa é a nossa função como gestor, é proporcionar condições de trabalho ao policial militar. É claro que algumas coisas passam da nossa alçada, né? Se eu pudesse realmente incorporar 100 policiais na minha região, eu ficaria super contente,
que eu estaria resolvendo um grande problema, porque todo dia eu recebo essa demanda de efetivo. Então eu estaria com um problema muito bem resolvido. Sou um apaixonado por polícia comunitária, né? Eu faço isso com amor. Sempre quando a gente fala de polícia comunitária, a gente fala com propriedade. Não porque a gente leu em livro, que é muito fácil você ler, decorar e vir fazer uma palestra. Mas é porque você viveu essa realidade, você praticou isso, você viu os números, você viu os resultados acontecendo. E eu vi isso de perto, tanto em Brusque como em Gaspar, Lages, Blumenau, por onde eu passei, que foi lido ali, a gente sempre participou da comunidade. Você estar próximo da comunidade é, hoje, um dever do policial militar. Nós somos militares, mas acima de tudo nós somos policiais, tanto que policial vem na frente, policial militar. Então por isso que eu digo, eu acredito porque os resultados surgem e o nosso trabalho ele fica mais leve, não que fica mais fácil, mas ele fica mais leve. Ele fica mais leve porque a gente pode dividir as nossas angústias, as nossas vontades de fazer mais junto com a comunidade, e a comunidade vê que nós estamos trabalhando. Você imagina, nós já temos bons números. Imagina se a gente tivesse o dobro de policiais, talvez não tivesse nada para apresentar porque estaria tudo bem resolvido, né? Isso nós estamos buscando. Esse problema, como eu falei, eu tenho certeza disso. Ninguém é gestor, é inconsequente para não entender isso. Se nós pudéssemos estar resolvendo o problema de efetivo num toque de mágica, nós já tínhamos resolvido, né? Com certeza. Quem é o gestor que, como eu falei, que não quer ser, né, aquele que fez com que a polícia tivesse um número de efetivo ideal? Quem que não queria? Coronel, o senhor perde 500 homens por aposentadoria a cada ano. Quantos o senhor perde por patologias, por doenças, pelo estresse que a tropa é levada? A gente sabe que eles vivem num estresse danado. Às vezes até, algumas cenas que assiste-se pelo Brasil afora, policial descarregando a sua raiva mesmo, porque conflita com as leis. O senhor já deixou bem claro, nós temos um problema com as nossas leis. Eu converso muito com a tropa, né? E eu penso que o estresse do policial não é nem pela falta de efetivo. Eu repito, não quero ser contundente aqui e nem repetitivo, mas é pela falta de estrutura, pela falta de reconhecimento da sociedade. Acho que isso nos pesa mais. Quando a gente vai para casa, volta do serviço, onde correu o risco de morrer e levar um tiro, porque quando a gente está fardado, a gente é um alvo, né? Estão lá fardados, característica lá, um alvo, né? A gente não sabe a gente está vindo à nossa frente. Nós somos um alvo constante, como temos o sargento Goles aí, que não morreu porque não era momento. Você não está o Goles aí? Né? O Goles passou uma situação ali em Apiúna, não morreu porque não era o momento, mas ele continuou, ele levou o tiro, continuou trabalhando com a gente até o final, mesmo machucado no dedo. Então, mas tenho certeza, o que dói mais não foi o tiro que ele levou, foi saber que esse marginal que deu o tiro nele, daqui a pouco já está solto, pelas brechas que tem a lei, pelos bons advogados que infelizmente vão defender ele, pela mídia, a grande mídia principal, aquela mídia sensacionalista, que felizmente não é todos, claro, mas aquela mídia que não, nessa hora não protege o nosso policial militar que dá a cara para bater. Ele poderia não estar aqui agora, eu não sei nem como ele escapou. Quem viu lá a foto da viatura, eu não sei, né? Ele deve ser tão ruim que não queriam ir lá em cima, ou lá embaixo, não sei, né, Gomes? Eu teve um caso clássico, né? Eu dou aula na universidade e a gente estava na sala dos professores enquanto não começava a aula, e eu acho que, não sei se vocês souberam, aconteceu um fato em Itajaí, que um policial deu um tiro num cachorro, pegou na perna, nem matou o cachorro, pegou no pé, não sei as circunstâncias da ocorrência. Aí uma das professoras chegou, pois é, né, porque ela sabe que eu sou coronel, mas, né, sou professor, mas sou coronel. Então, coronel, você ouviu que absurdo que o policial fez e tal? Sim, olha, nós temos uma corregedoria, se ele errou, ele vai ter as sanções cabíveis. Eu não posso avaliar a ocorrência porque eu não estava na ocorrência, né? A senhora está me falando agora, se foi como a senhora está falando, ele vai sofrer as consequências do ato dele. E ela falou, não, mas não vai ficar assim porque amanhã a gente vai fazer, isso era sexta,
No sábado a gente vai fazer uma manifestação, não sei quantas mil pessoas por causa do cachorro. Isso não, eu acho muito bacana, porque eu também gosto de animais, né? Acho que animal é tudo de bom. Só que interessante, por que vocês não fazem essa manifestação também quando o policial se fere, quando o policial é morto, quando o policial é machucado, quando se critica o policial injustamente? O nosso policial lá em Apiúna, por exemplo, por que não teve uma manifestação com 1000 pessoas para pedir mais justiça, mais segurança ao policial, mais condições de trabalho e para que esse criminoso ficasse realmente preso? Aí a gente, às vezes, até sai um pouquinho do tom, né? Porque eu digo, os valores estão invertidos. Não que o animal não tenha a sua proteção, obviamente que isso não se discute, mas que o policial também seja valorizado, que o policial também seja reconhecido, principalmente como gente, que tem gente que não reconhece o policial nem como pessoa, infelizmente, né? Ele não pode almoçar, ele não pode jantar, ele não pode descansar. Então isso tudo tem que mudar. O efetivo é importante, repito, é uma obsessão nossa em melhorar o efetivo, claro que é, mas nós também temos que parar com essa hipocrisia de ou a gente sai de cima do muro e vai para um lado, ou a gente vai ter essa sociedade que infelizmente produz aí cada vez mais marginais. Porque hoje não se discute os direitos da vítima, se discute os direitos do marginal. Ou vocês acham que não? Hoje um marginal tem direito à audiência de custódia. Vocês sabem o que é uma audiência de custódia? A audiência de custódia é quando o marginal vai preso, ele em 24 horas ele tem que ser apresentado ao juiz para saber como é que foram as condições da prisão dele. Ver se a vítima, que foi vítima desse marginal, tem esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo com relação ao que aconteceu com ele. E em muitos casos não tem. Então a gente tem que mudar, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou 32 anos na lida, a gente está cansado de estar apagando fogo e não estar resolvendo os problemas. Queria convidar vocês para conhecerem Timbó. Muitas atrações, entre elas aqui o nosso Parque Henri Paul, Parque Central, caminhadas, um local excelente, Morro Azul e o Balanço do Infinito. Mas vem aí uma grande novidade, no Jardim Botânico a partir de abril, Eco Avencal, uma das atrações mais aguardadas, tudo a ver com as crianças, alunos de escolas de todo o Brasil, por certo farão pesquisas. É uma exposição constante, contato direto com aranhas, cobras e outros animais. É um lugar que promete realmente ter uma visitação muito grande. Eco Avencal, está vindo aí, aguarde um pouco mais. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Coronel, de ontem para hoje, aqui na nossa microrregião, Rio dos Cedros, a Polícia Militar conseguiu, através das informações, identificar autores de furto de veículo que muito provavelmente seriam utilizados em ações de maior porte, provavelmente. Tem sido esse o modus operandi das quadrilhas ultimamente. Me fale sobre, se nós temos aqui em Timbó 27 homens para cumprir todas as escalas, nem sei se é 27, de ontem para hoje pode ter diminuído. O que sobra? Quem faz a inteligência da Polícia Militar? Bom, todo grupamento maior, companhia, pelotão, né, batalhões, guarnições especial, a própria região de Polícia Militar, ela sempre tem um policial, dois, depende do local, que cuida da parte da inteligência. A Polícia Militar evoluiu muito com relação a isso. Isso é uma realidade. 10 anos atrás, nós não dávamos talvez o valor necessário
ao serviço de inteligência como nós temos hoje, né? Nós temos um serviço de inteligência fantástico. A gente não pode adiantar muita coisa porque, né, é estratégico, mas o pessoal sempre faz curso, qualifica, nós temos bons equipamentos, né? Até mais um apoio que a comunidade nos dá, as próprias prefeituras municipais têm sido extremamente parceiras, felizmente, das polícias militares, porque nos apoiam muito, e a gente já sabe que as prefeituras também têm um orçamento extremamente curto. É outro problema, aí vem o Pacto Federativo que a gente espera mudar essa situação, né? Mas nós temos equipamento, a inteligência vem melhorando cada vez mais, e você não precisa necessariamente ter uma inteligência em cada unidade policial. Você pode ter um serviço de inteligência regionalizado, porque hoje você faz tudo à distância, né? O que você precisa, usando a tecnologia, você consegue fazer muita coisa à distância, né? Então eu acho que em parte da inteligência, e outra coisa, um policial tem que ter perfil, tem um policial ser qualificado para aquilo ali, é como o PROERD, por exemplo, são pessoas com perfis para aquele tipo de trabalho. Então, nesse sentido, eu acredito sim, nós evoluímos bastante, não só com relação à inteligência, mas principalmente também na área de tecnológica, que hoje nós temos um setor dentro lá do Comando Geral, que a gente chama de Inova, que cria, planeja e organiza ações utilizando a tecnologia. Tudo isso vem favorecer o nosso trabalho, né? E é importante, repito, que isso realmente chegue para nós. E os nossos policiais estão cada vez sendo mais qualificados. Nunca se teve tanto curso de tiro, de habilitação, curso de formação, curso de especialização, né, para que o policial militar realmente ele possa estar habilitado a cada dia com novos equipamentos, novos armamentos, a nova tecnologia que chega. Então o policial tem que ser qualificado. E aí passa por toda uma contingência, não só no sentido, claro, de equipamento, mas também de estrutura para que ele possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho. E felizmente, no nosso vale, isso tem sido extremamente positivo. Eu estou vendo aqui o prefeito de Timbó está prestigiando nosso debate aqui. E estava pensando nos modelos que são considerados no mundo policial, no mundo de uma forma global, os mais bem-sucedidos. Os Estados Unidos têm essa política de o prefeito é que comanda, o xerife, e dali emanam as ordens e as ações. Por outro lado, Santa Catarina, muitas vezes de outros estados, vem buscar o nosso know-how aqui dentro da Polícia Militar. Qual é o modelo que deveria ser seguido? Qual o modelo a ser copiado, coronel, para que a gente tenha uma política melhor, uma relação melhor, e aí também já pegando de novo no pé do judiciário, né, com todas as suas leis, e principalmente do legislativo que faz as leis, desculpa o judiciário, os legisladores primeiro, para que a gente pudesse ter um conjunto de ações em direção a uma solução de combate ao crime mais efetiva e sem essas situações todas. Hoje nós não temos um modelo acabado. O que a gente tem que pegar, o que é bom se copia e se melhora. O que nós temos no Brasil e no mundo são exemplos pontuais que você tem que trazer e aperfeiçoar, né? Isso é importante. A nossa Polícia Militar, dentro do contexto do Brasil, era uma das melhores do Brasil, em termos de qualificação do pessoal, da estrutura, principalmente que hoje o policial militar, ele entra com curso superior, isso dá uma qualificação fantástica para o nosso policial militar, que as outras unidades ainda não têm, né? Então a gente vem pontuando exemplos positivos e melhorando. A mesma coisa o mobile, que eu falei, aquele tablet dentro da viatura, que eu acho que vocês já viram até em filme americano, policial lá mexendo no computador dentro da viatura, nós conseguimos melhorar aquilo ali, porque lá o estilo americano você consegue ler placa, ver se o cara tem alguma passagem e tal. O nosso não, o nosso faz mais do que isso, faz o boletim de ocorrência, faz notificação, né? Você tem uma amplitude de trabalho ali, de aplicativos que o dos Estados Unidos não tem. Nós apresentamos o nosso mobile lá nos Estados Unidos e foi sucesso. Então, é o que eu estou dizendo, nós temos capacidade, a nossa polícia é capaz. O que nós precisamos, no contexto geral, é melhorar isso que eu falei, em termos de segurança pública, para a gente fazer com que a máquina funcione redonda.
Há uma expectativa de que essa mudança pode ocorrer. A gente vê a ascensão de muitos militares agora no processo político, fazendo parte de gestão, executivo, inclusive nacional. Há uma expectativa de certa forma, dar um jeito nisso tudo e trazer para um único debate essa questão? A gente vê a polícia muito dividida, as questões muito divididas, civil, militar, e aí... Eu acho que, independentemente de qual profissão é o candidato, ou é o político, ou é o candidato a político, independentemente de profissão, eu acho que a gente tem que ver o histórico e a competência de cada um deles, né? Então, a gente tem vários profissionais, vários políticos aí muito bons, né? O que o eleitor tem que fazer é, primeiro, se preocupar com o histórico, né? Se ele realmente tem uma boa história, se ele realmente tem um bom compromisso com a sua comunidade, né? É isso que ele tem que se preocupar. Ele tem realmente capacidade, ele é um bom gestor, né? É isso que ele tem que, né? Independente né, da profissão, do partido, enfim, eu vejo que o importante é a pessoa que está lá. Hoje no Brasil se discute muito pessoas. A gente tem que discutir ideias, né? Projetos. Isso que é o mais importante, né? Muito bom. Então nós estamos indo para o encerramento, né, esse encontro que eu ratifico aqui classifico, aliás, como muito importante. E quero agradecer a todas as pessoas que se fizeram presentes aqui. Foi muito bom receber o coronel, pessoa muito simples, muito solícita, acima de tudo, extremamente posicionada em favor dessa parceria com a comunidade, ficou muito claro isso. Essa relação é muito boa, em Timbó ela é saudável acima de tudo. A gente tem aqui conseguido algumas conquistas importantes, apesar desse gargalo enorme que está relacionado ao efetivo. Coronel, de minha parte, muito obrigado, foi um prazer enorme confabular com o senhor aqui, achei muito bom. Agradeço aqui ao meu amigo Carlos, né? Parabéns pelo seu trabalho, a sua história dentro da comunicação. Começou em 69? 69. Eu tinha 1 ano de idade. Não estou chamando de experiente, não é? Mas quero aqui agradecer a todos pela disponibilidade, por estarem até agora aqui nesse horário avançado já, terem me aturado, né? Dizer que não falo isso só por praxe, polícia comunitária é fundamental. O serviço de prevenção é fundamental. É claro que a repressão é necessária, mas o serviço de prevenção é fundamental se a gente quer uma sociedade com mais qualidade de vida, uma sociedade mais democrática, com mais equilíbrio, com mais justiça social. Nós precisamos ter a participação da sociedade. Talvez o pecado dessas grandes cidades que já estão em situação calamitosa tenha sido esse: o afastamento da sociedade, o afastamento da parceria entre sociedade e polícia, o não reconhecimento do trabalho do policial militar. Nós não temos uma receita infalível para resolver todos os problemas. Não, felizmente nós não temos. Mas temos com certeza boas práticas de policiamento. E uma delas é o policiamento comunitário. É a participação de todos para que a gente possa fazer uma comunidade mais fraterna. Se cada um se ajudar, se der os braços e realmente a gente se unir, com certeza a gente vai ter mais facilidade em combater a criminalidade. Porque uma sociedade organizada, com certeza o criminoso vai ter mais dificuldade de ali estar presente. Agora, uma comunidade fragilizada, dispersa, omissa, e que não reconhece o trabalho dos policiais, com certeza vai ficar muito mais fácil a vida da bandidagem. Então eu quero aqui agradecer o trabalho de todos, parabenizar a todos aqui de Timbó e até da região. Tem aí Benedito Novo, que eu ouvi falar, e outras, né, local em Dayal, se não me engano. Sim. Enfim, que bacana, né? Conte com a gente, vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando para produzir o melhor. Segurança pública, repito, não se faz só com polícia, se faz sim com o apoio da comunidade. Juntos, com certeza, seremos mais fortes. Muito obrigado e uma boa noite.
Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.